vez, amados. Por quê? Porque um dia haverá um só rebanho e um só pastor, o sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. E haverá um só rebanho, não haverá título de igreja lá no céu, mas todos serão lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Então, tudo isso, a nossa comunhão, a nossa união, depende de uma coisa muito importante. É a nossa união com Deus. Vemos que a igreja primitiva, ela conseguia estar ali unânime. Os irmãos perdiam seus bens e viviam na casa um dos outros. Porque quando eles fugiam de uma cidade, eles perdiam casa, perdiam bens, se tinham comércio, perdiam só, eu acho que só levava roupa de couro quando conseguiam fugir. E chegando lá na outra cidade, eles se hospedavam na casa dos irmãos e começavam a pregar o evangelho. E aquele povo se convertia e vinha a perseguição naquela cidade, e assim eles iam para outra, e eles estavam sempre unidos. Vemos que nas cartas, a igreja, uma cooperava com a outra, tirava ofertas, reunia e mandava para a igreja de Jerusalém, que estava perseguida. E assim, amados, todos iam unidos, ajudando uns aos outros. E o Senhor, Ele quer que a sua igreja, ela viva em união, sem barreiras denominacionais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso é preciso ter um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Este encontro genuíno, ele vai fazer a diferença. E em 1 Coríntios, o Senhor falou no meu coração um versículo chave da questão, louvado seja o nome do Senhor, 1 Coríntios 6,17, glória a Deus, onde a palavra do Senhor diz: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor, a nossa união, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, fomos transformados e agora nós somos um com Jesus. E se o meu irmão é um com Jesus, e eu sou um com Jesus, e o outro é um com Jesus, no final de tudo nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Então é essa unidade que Deus, ela quer ver nas nossas vidas, para que Ele derrame do seu poder, porque nós somos o corpo de Cristo, um com o Senhor. Em 1 Coríntios 1,9, a palavra de Deus diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E esta comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, porque em 1 de João, o apóstolo também fala desta união do Filho de Deus com o Senhor. Em 1 João 3, 1 João capítulo 1, verso 3, 6 e 7, diz assim: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A comunhão com Deus vai nos levar a ter comunhão com o nosso irmão. Vai nos levar a ver o defeito do nosso irmão e perdoar, e amar, e compreender, e ajudar. Vai nos levar a saber que quando eu critico o meu irmão, estou criticando também a mim, porque ele é parte do corpo de Cristo. E só há um juiz, um legislador, que é o Senhor. Ele é o único juiz, o único capaz de julgar, porque nele não há falha. Mas se nós observarmos a igreja do Senhor, cada um de nós tem uma falha, seja na uma coisa, seja na outra. Por isso, Deus quer que a sua igreja, ela viva em união. Ao invés de criticar, ore. Ao invés de comentar, ore, interceda, porque Deus, Ele quer mudar o quadro. Que coisa maravilhosa, né? A Bíblia diz assim, olha, aquele que faz voltar um irmão que está desviado ao caminho do Senhor, Ele apaga, Ele destrói uma multidão de pecados. Não é verdade? Mas aquele que fica, né, propagando o erro, ele vai o que? Disseminando a discórdia, disseminando o erro e disseminando
a igreja. Então, Deus, Ele quer que nós vivamos em união uns com os outros. E o Senhor Jesus, Ele diz, né? Assim como o Pai e Ele é um, nós também podemos ser um, porque Ele em nós e nós vivendo nele somos um, né? A oração de Jesus, eu gosto muito do capítulo 17 do Evangelho de João, onde Jesus Cristo, Ele fala essas palavras. E é muito importante isso, amado, porque se você é a igreja do Senhor Jesus, não importa a sua denominação, você é um com o Senhor e consequentemente é um com o seu irmão. E Jesus, Ele diz na sua palavra, para que todos sejam um. João 17, 21. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Aí diz, e eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu neles, e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amastes, como também amastes a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, Deus, Ele quer ver a sua igreja em união. Ele quer ver a sua igreja compreendendo, amando, perdoando. Muitas vezes há pensamentos diferentes. Você pode pensar diferente de mim. Eu respeito o seu pensamento, você respeita o meu. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vive juntos, não é verdade? Rumo ao céu, cada um respeitando o outro. Então o Senhor, Ele traz esta palavra nesta noite, e nós vamos ver que Deus, Ele foi aquele que instituiu a família, e o inimigo das nossas almas, ele se levanta para destruir a família, mas Deus, Ele tem um plano e um propósito, e nós vemos que dois realizam mais do que um. O versículo 10 diz, se um caiu, o outro levanta o seu companheiro. E o que é que nós vemos aqui? Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, um completa o outro. Se você vê o seu irmão caindo, ajude-o a levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas em um só, como se aquentará? Não é? Cada um se apoia no outro. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E amados, trazendo isso para a família, nós sabemos que como cristãos devemos viver em unidade na igreja, onde quer que estejamos. E a família é a célula principal da sociedade, onde Deus mesmo instituiu o primeiro casal. E é na família que nós vamos ver que tem que ter a unidade. Porque por mais que nós sejamos, em nossa casa, nós somos quem nós somos. Na igreja, muitas vezes a gente dissimula alguma coisa. No trabalho, a gente, para não haver discórdia, deixa alguma coisa para lá. Mas em casa nós somos o que somos. E é dentro do lar onde acontecem os problemas, as dificuldades. Mas a igreja do Senhor tem que lançar mão do perdão, da compreensão, da misericórdia, para que os relacionamentos no lar, eles sejam de acordo com a palavra de Deus. Se errou, pede perdão. O outro deve perdoar. Não é verdade? E, amados, nós sabemos que Deus, Ele tem para nós regras na sua palavra, nas quais é possível viver em comunhão uns com os outros, dentro do nosso lar, usando o amor de Deus, a compreensão, o perdão. E vai produzir uma hereditariedade divina. No Salmo 112, o Senhor, Ele diz na sua palavra, louvado seja o nome do Senhor, Salmo 112, o verso 1 e 2, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra.
e a geração dos justos será abençoada. É no lar que começa a educação dos filhos. É no lar que a criança vai aprender a servir ao Senhor. Se ela não for orientada no caminho do Senhor, ela não vai aprender a servir. Então é no lar onde está a base da orientação da família, onde ele vai ver o pai e a mãe se perdoar, ele vai ver a compreensão, e isso aí ele vai levar para o resto da sua vida. A sua geração, a geração do justo, será abençoada, não é? Chega de nós vermos tantos filhos, não é verdade, no caminho errado, porque muitas vezes não tiveram a orientação da época. Se você se converteu depois, aí não foi culpa sua, mas no início, ensina o caminho, ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Mas nós vemos, amados, que do jeito que está a sociedade, muitos se distanciam do caminho. Mas o que acontece? A oração, a intercessão vai fazer com que aquela pessoa se volte. Nós hoje estávamos estudando a lição sobre Dário, e Dário ali, né, quem tem a revista sabe que ele confiava assim, ele entendia que o Deus de Daniel, quem sabe poderia salvar. E Dário, ele foi filho de Esté, e ele recebeu educação na palavra de Deus. Só que o pai dele era Assuero, então ele recebeu também a influência do pai. E ali nós vemos que ele dizia, mas eu sei, quem sabe o Deus de Daniel vai livrá-lo. E quando ele não dormiu a noite toda e chegou lá na cova, ele sabia, mas não tinha certeza, porque a sua vida não estava no altar. Mas ele tinha conhecimento da palavra. E quando ele chegou ali, será que o teu Deus, Daniel, te livrou? Aí ele disse, aqui eu estou. E então ele glorificou, e ali ele fez um edito, que a partir dali, todos deveriam se dobrar diante do Deus de Daniel. E ele então teve uma experiência com Deus. Então, amados, aquilo que você ensina a seu filho, quando ele é pequeno, vai ficar na mente dele. E Deus vai fazer com que ele volte para o caminho, se ele se desviou. Mas você tem que regar com a oração. Você tem que interceder. Você tem que buscar a presença de Deus, para que as forças do inimigo quebrem as cadeias e eles possam voltar para o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então os filhos, a família, é algo muito importante. E a família é que traz o domínio sobre toda a terra, porque tudo ocorre na família, não é verdade? Nós vemos hoje o resultado de uma geração onde os pais não ensinam os filhos, e estão aí os filhos na marginalidade, não é verdade? Mas nós que servimos ao Senhor, aquilo que nós colocarmos diante deles, eles irão aprender e irão dar frutos. Sabemos que a criança, ela precisa de atenção, ela precisa de amor, ela precisa de proteção, ela precisa das necessidades básicas, ela precisa de ensino e de correção. Hoje, muitas vezes, as pessoas não querem corrigir as crianças. Não, deixa ela fazer o que quer. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos corrigir os nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E algo muito importante para que a família esteja unida, para que a igreja esteja unida, é que o Senhor Jesus, ele esteja entronizado na família. É Deus, é o pai, é a mãe e os filhos. Deus em primeiro lugar, como centro da família, vai solidificar e vai trazer a bênção e a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Mostrar ao mundo os verdadeiros valores do reino. É preciso que o mundo veja a diferença na nossa família, a diferença na nossa igreja. Veja que quando Jesus, ele disse que vocês sejam um, para que eles vejam que tu me enviaste. Porque a igreja unida, ela vai mostrar ao mundo o poder do Evangelho. E eles vão ver que Jesus Cristo é o Senhor. Então o poder de Deus vai ser glorificado, e as vidas vão se converter.
pelo meu e pelo teu testemunho. A verdadeira felicidade não consiste em bens materiais. Tem famílias aí que os filhos têm tudo, no entanto estão distanciados do caminho, porque é preciso ter o amor de Deus e o ensino da palavra. Você pode ser feliz sem ter muito dinheiro, mas tendo Jesus no seu coração. Você pode ter sucesso e não ser feliz, que é o caso das pessoas do mundo, porque Jesus Cristo, Ele é o nosso tesouro. E amados, a comunhão com o Senhor é o X da questão. E este capítulo que nós lemos aqui fala que nós devemos a cada dia estar unidos como igreja, como família, na sociedade, unidos com os irmãos para fazer a diferença. Porque aquele que está só, ele é mais difícil se fortalecer, né? Como aquela história, o crente está fraco, aí ele não vou para o culto não, vou ficar em casa. Aí vai esfriando, aí vou só domingo. Aí no meio da semana não vai, aí no domingo não, vou deixar para ir no outro. Aí vai esfriando, daqui a pouco eu disse, não, eu acho que eu vou servir a Deus em casa mesmo. Tem que ir, será que tem que também ir sempre para a igreja? E aí vai colocando coisas na mente. Mas a igreja unida, junta, ela vai se fortalecer, se firmar e um ajudar ao outro para que possa prosseguir no caminho que Deus determinou. Então, amados, Deus fala para mim e para você que nós possamos a cada dia nos esforçar para estarmos unidos uns com os outros, e ao ver a falha do nosso irmão, vamos orar por ele, para que Deus o restabeleça. Vamos interceder, vamos compreender, ao invés de criticar, vamos perdoar, vamos amar, vamos orar, porque a igreja unida, ela tem um poder maior, que é o poder de Deus